Vamos para mais uma questão de pedagogia para concurso. Vamos lá. Ao ver a professora transferir água de um copo alto e fino para um copo baixo e largo, a criança afirma: é a mesma quantidade, só mudou de forma, demonstrando compreensão da conservação de volume. Segundo Piaget, essa habilidade é típica do estágio. Item A, sensório motor. Item B, operatório formal. Item C, pré-operatório. Item D, operatório concreto. Ou item E, intuitivo abstrato. Qual vocês acham que está correto? Coloque aqui nos comentários que eu vou explicar. A alternativa correta é o item D, operatório concreto. Segundo João Piaget, a compreensão da conservação de volume é característica do estágio operatório concreto, que ocorre aproximadamente entre os 7 e 11 anos de idade. Nesse estágio, a criança desenvolve a capacidade de realizar operações mentais lógicas sobre objetos concretos, como entender que a quantidade de líquido permanece a mesma, mesmo quando muda o recipiente. A fala da criança mostra que ela superou o pensamento centrado na aparência, típico do estágio anterior, pré-operatório, ok? Então, o item correto, item D. Gostou? Curta, comente, compartilhe e me siga aí para mais questões de pedagogia para concurso. Tchau, tchau! Isso cai muito em concurso público, então preste atenção. A aquisição de conhecimento, segundo Piaget, acontece por meio de uma relação dialética. Para a atuação do psicopedagogo, é fundamental perceber essas características no aprendente durante a avaliação, para posteriormente realizar a intervenção necessária. Como podemos identificá-las? Item A, através da equilibração, assimilação e acomodação. Item B, através de processos de assimilação, acomodação e equilibração, num desenvolvimento sintético mútuo e progressivo. Item C, através da equilibração e por meio de inúmeras experiências de vida. Item D, em que o objeto do conhecimento vai sendo construído através de situações criadas pelas crianças. Ou item E, através da segunda etapa do estágio das operações concretas, assegurando a conservação dos objetos. Já pause o vídeo, comente sua resposta que eu vou explicar. Então, segundo Jean Piaget, a aquisição do conhecimento ocorre por meio de um processo dinâmico e contínuo de interação entre sujeito e meio. Esse processo é mediado por 3 mecanismos fundamentais: assimilação, acomodação e equilibração. Esses conceitos eles formam a base da epistemologia genética de Piaget e são essenciais para compreender como o indivíduo constrói o conhecimento ao longo do seu desenvolvimento. A assimilação ela acontece quando o sujeito interpreta uma nova informação a partir dos esquemas mentais que já possui. Ou seja, ele tenta encaixar o novo em algo que já conhece. Já a acomodação ocorre quando o sujeito precisa ajustar ou modificar seus esquemas mentais para compreender algo que não se encaixa no que ele já sabe. A interação entre a assimilação e a acomodação gera um movimento de adaptação ao ambiente e às novas experiências. Esse movimento é regulado pela equilibração, que é o processo de busca constante por equilíbrio cognitivo. Quando a criança se depara aí com algo novo, que desequilibra sua forma de pensar, ela tende a reorganizar seu pensamento para restabelecer o equilíbrio de maneira mais complexa e avançada. Portanto, a construção do conhecimento, segundo Piaget, ocorre por meio de um desenvolvimento progressivo, mútuo e sintético entre esses 3 processos. Essa compreensão ela é essencial para a atuação pedagógica, especialmente na psicopedagogia, pois permite que o professor identifique durante a avaliação em que estágio o aluno se encontra e quais estratégias poderão ajudá-la a avançar cognitivamente. Assim, o professor não apenas transmite conteúdos, mas se torna um mediador da aprendizagem, respeitando o ritmo, as necessidades e as formas de pensar de cada aluno. Então, o item correto é o item B. Está gostando do conteúdo? Compartilhe com seus amigos e me siga aí para mais questões de pedagogia para concurso. Tchau, tchau! Olá, vamos para mais uma questão de pedagogia para concurso. Vamos lá.
A respeito da divisão do desenvolvimento em períodos ou estágios, Piaget afirma que esses estágios obedecem a alguns critérios. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos critérios considerados pelo autor, ok? Vamos lá. Item A. As idades que caracterizam os estágios não variam individualmente. É errado, né? Piaget ele aponta que as idades atribuídas aos estágios são referenciais aproximados. O desenvolvimento pode variar de acordo com o contexto, estímulos e características individuais. Portanto, as idades não são fixas nem iguais para todos os indivíduos, ok? Então, tá, item A é errado. Item B. A definição de cada estágio é dada pelo predomínio de um caráter específico. Também está errado, né? Os estágios aí são caracterizados por estruturas cognitivas complexas e não por um único traço ou característica predominante. Cada fase envolve uma reorganização qualitativa do pensamento, que abrange aí diversos aspectos do funcionamento mental. Item C. As estruturas de cada estágio substituem-se progressivamente. Também está errado. Embora o desenvolvimento proposto por Piaget envolva uma construção contínua, essa afirmação isoladamente não define um critério exclusivo para caracterizar os estágios, ok? O que se destaca na teoria é o encadeamento ordenado e a reorganização das estruturas cognitivas, mas o item não expressa isso com a precisão necessária, certo? Item D. Os estágios configuram uma unidade irredutível a subperíodos ou subestágios. Também está errado, né? Essa afirmação contradiz aí a própria organização feita por Piaget, que divide os estágios em subperíodos. Por exemplo, o estágio sensorio-motor é dividido em 6 subestágios, evidenciando aí essas fases podem sim ser subdivididas, ok? E o item E, a ordem de sucessão dos estágios é constante. Esse é o item correto. Então, um dos critérios centrais estabelecidos por Piaget é que os estágios do desenvolvimento cognitivo ocorrem sempre na mesma sequência. Embora a idade de início possa variar, a ordem dos estágios não muda e é universal, ok? Então, o item correto, item E. Gostou? Curta, comente, compartilhe e me siga aí para mais questões de pedagogia para concurso. Tchau, tchau! Olá, vamos para mais uma questão de pedagogia para concurso, questão super atual de Piaget 2025. Vamos lá. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre pela interação entre o sujeito e o objeto. Nesse contexto, ao entrar em contato com um objeto desconhecido, a criança passa por um processo de organização do pensamento que envolve a assimilação e a acomodação. Esse processo possibilita à criança o desenvolvimento da item A, equilibração, que consiste na capacidade de repetir ações que já foram bem-sucedidas sem a necessidade de modificar seus esquemas mentais. Esse item está incorreto. Embora a equilibração seja um conceito importante na teoria de Piaget, ela se refere ao processo de busca de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, e não apenas à repetição de ações bem-sucedidas, ok? A repetição de ações sem modificações dos esquemas mentais não leva ao desenvolvimento cognitivo. Então, esse item está incorreto. Item B. Imitação direta do ambiente externo, permitindo que a criança aprenda apenas por observação e memorização de comportamentos. Errado, né? A imitação é um aspecto do aprendizado, mas Piaget enfatiza a ação da criança sobre o objeto e a construção ativa do conhecimento, não apenas a observação passiva, ok? Item C. Capacidade de reorganizar seus esquemas cognitivos, favorecendo a adaptação a novas situações e a construção de conhecimento. Este é o item correto. Então, essa alternativa descreve com precisão o processo de acomodação, que é central para o desenvolvimento cognitivo na teoria de Piaget. Quando uma criança encontra um objeto novo, ela deve ajustar seus esquemas mentais existentes para acomodar a nova informação, o que leva à construção de novos conhecimentos, ok? Então, o item C é o item correto. Vamos olhar o último item. Item D, possibilidade de repetir ações que já foram bem-sucedidas sem a necessidade de
modificar seus esquemas mentais, equilibração. Errado, né? Essa alternativa repete a mesma falha da alternativa A, além de adicionar a palavra equilibração no final. Então, mesma coisa. Ok? Em resumo, a teoria de Piaget enfatiza a interação ativa da criança com o ambiente e a construção de conhecimento por meio dos processos de assimilação e acomodação. A alternativa C é a única que reflete adequadamente aí esses princípios. Então, item correto, item C. Gostou? Curta, comente, compartilhe e me siga para mais questões de pedagogia para concurso. Tchau, tchau! Olá, vamos para mais uma questão de pedagogia para concurso. É uma questão muito parecida com a anterior, é da mesma prova, com 3 autores, ok? Vamos lá. As teorias pedagógicas de Piaget, Vygotsky e Montessori, entre outros, influenciam profundamente as práticas educacionais nos anos iniciais do ensino fundamental, proporcionando diferentes abordagens no desenvolvimento da aprendizagem. Assinale a alternativa correta sobre as teorias pedagógicas aplicadas à educação básica. Item A. Piaget defendia que as crianças são passivas no processo de aprendizagem, sendo os educadores responsáveis por transmitir o conhecimento de maneira direta, sem considerar o desenvolvimento cognitivo da criança. Errado, né? Piaget enfatizava que a criança é um aprendiz ativo, construindo conhecimento por meio da exploração e interação com o ambiente. Ele rejeitava a ideia do ensino passivo, defendendo que o aprendizado ocorre por meio da descoberta e da experimentação. Então, item A é errado. Item B. A abordagem de Montessori não considera o ambiente como fator determinante para o aprendizado, sendo completamente centrada na figura do educador e nas instruções diretas para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Completamente errado, né? A pedagogia Montessori valoriza fortemente o ambiente preparado e a autonomia da criança no processo de aprendizagem. O papel do educador é de guia, e não de figura centralizadora, proporcionando materiais e um espaço adequado para o aprendizado ativo, ok? Item B, errado. Item C, Piaget e Montessori têm visões semelhantes no que se refere ao papel do educador, pois ambos defendem que o aprendizado deve ser guiado pelo professor, que deve fornecer todas as respostas para as dúvidas dos alunos. Também está errado, né? Tanto Piaget quanto Montessori enfatizam o aprendizado ativo e exploratório. Nenhum dos dois defendia o ensino centrado no professor como fonte única de conhecimento, pois acreditavam que a criança deve descobrir e construir o saber por meio da interação com o meio e com os materiais apropriados, ok? Item D. Vygotsky argumentava que o desenvolvimento da criança está intimamente ligado à sua interação social e que a aprendizagem acontece de forma mais eficaz quando as crianças são desafiadas na zona de desenvolvimento proximal, com apoio do professor e de colegas mais experientes. Este é o item correto. Então, Vygotsky ele defendia que a aprendizagem ocorre por meio da interação social e que o desenvolvimento é potencializado quando a criança recebe apoio de pessoas mais experientes. A zona de desenvolvimento proximal é um conceito central em sua teoria, enfatizando aí a importância da mediação pedagógica. Então, item correto, item D. Vamos dar uma olhadinha no outro item. Item E. A teoria de Vygotsky sugere que o processo de aprendizagem é independente da interação social, sendo mais eficiente quando a criança está em um ambiente isolado, sem influência de seus pares ou do contexto cultural. Está errado, né? Vygotsky afirmava exatamente o oposto. Para ele, o aprendizado é essencialmente um processo social, mediado pelo contexto cultural e pelas interações com outras pessoas. Ele destacava que a troca de experiência e o diálogo são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, ok? Então, item correto, item D. Gostou? Curta, comente, compartilhe e me siga para mais questões de pedagogia para concurso. Tchau, tchau!